com muito prazer que participo dessa iniciativa da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, Conexões, para que nós fiquemos próximos, né? Magistrados, servidores, todo o público que venha aqui conhecer o trabalho da Escola de Magistrados com temáticas importantes e fundamentais nesse momento da Covid-19. Eu sou Geisa de Assis Rodrigues, sou Procuradora Regional da República, coordenadora do Núcleo de Soluções Alternativas de Conflito da Procuradoria Regional da República da Terceira Região e vou falar sobre a importância da conciliação nas ações coletivas, para a implementação das políticas públicas nas ações coletivas neste momento de pandemia. Neste momento da pandemia da Covid-19. Nós temos há muito tempo já uma percepção, uma constatação que foi muito importante para a ampliação do acesso à justiça por meio das ações coletivas, é a possibilidade em que no exame do conflito de natureza coletiva também se possa ver a utilização das técnicas de conciliação, ou seja, embora o titular do direito não seja coincidente com aquele que vai fazer a defesa do direito, né? Então, o direito que está sendo defendido pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, Estado, Município, Distrito Federal e suas autarquias e fundações públicas, pelas organizações sociais, pelas associações, esses direitos eles não são direitos de exclusividade, de titularidade dessas pessoas, são direitos da sociedade ou de grupos específicos, né? Os direitos difusos, ou os direitos coletivos, ou direitos de vítimas, como o caso dos direitos individuais homogêneos. Mas se entende que, com determinados cuidados, é possível sim que esse legitimado a fazer a defesa judicial desses direitos também se valha aí da modalidade de conciliação. E isso é definido já para a esfera extrajudicial desde 1990, com a introdução do parágrafo 6º do artigo 6º da Lei 7.347 pelo Código de Defesa do Consumidor, que criou o título de executivo extrajudicial chamado Termo de Ajustamento de Conduta, que permite que os órgãos públicos legitimados possam tomar dos interessados o compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais por meio de combinações, e isso se configurar um título executivo extrajudicial, né? Esse título executivo extrajudicial, portanto, antes mesmo de se propor ação, é possível que haja conciliação e é recomendável que essa ocorra e ocorra nos inquéritos civis, nas investigações conduzidas pelo Ministério Público, também para que se deixar para o judiciário só aquilo que realmente tenha o conflito, que tenha uma posição de insuperável de não ter uma base comum para aquelas partes. Então, o judiciário ele é muito importante. A independência do judiciário é uma das bases e fundamentos do Estado Democrático de Direito. Então, o judiciário ele tem que ser utilizado quando as partes não possam chegar a uma conciliação. Mas também na esfera judicial já havia, né? Então, mesmo depois de proposta a ação civil pública, ação coletiva, é fundamental que se esteja atento à possibilidade da conciliação, porque se amplia o acesso à justiça, se permite que uma solução não adversarial contribua com uma decisão que vai ser construída pelas partes. Então, é muito importante, e isso aconteceu mesmo antes da previsão do termo de ajustamento de conduta. Então, nós temos um caso que é muito importante, que é o caso de Chernobyl, em que se pôde fazer ali uma conciliação judicial, enfrentando mesmo até essa questão da indisponibilidade. Por quê? Porque não se dispõe em conciliação em ação coletiva, mas se
não se dispõe sobre o cerne do direito, mas se discute questões periféricas, o prazo, as condições e se especifica quais são as prestações que devem ser atendidas, uma vez que o atendimento a esses direitos ele é muito mais complexo do que um direito convencional. Então, como se atende o direito à saúde? De várias formas possíveis. Então, nesse processo da negociação, se define quais são os elementos que estão ali implicitamente, às vezes explicitamente, mas às vezes implicitamente previstos na legislação. A conciliação não vai criar uma obrigação não prevista em lei. Sim, é sempre uma obrigação decorrente de todo o sistema de proteção jurídica. A Covid, o desafio que se apresentou pela Covid-19 ao gestor é enorme e ele vai ter que teve que criar políticas públicas das mais diversas e endereçando problemas extremamente complexos e problemas que se somaram a problemas anteriores. Então aí você tem problemas relacionados à saúde, né, a melhor prestação dos serviços de saúde, problemas relacionados à renda, como garantir renda àquelas pessoas que foram impactadas, problemas relacionados à educação, como garantir igualdade de acesso à educação no momento em que você precisa que a educação se faça à distância. E você também tem aí uma questão que é transversal, como isso tudo tem que ser feito de forma transparente. Então, nós temos um enorme desafio para o gestor, mas também temos a necessidade de que esses direitos não sejam desrespeitados. Daí que a conciliação ela se demonstra uma forma perfeita de se endereçar e de se analisar e abordar toda a complexidade da questão. Então, nós temos uma plataforma Covid que está funcionando no gabinete da conciliação, no qual o Ministério Público, a Defensoria Pública, outros órgãos legitimados e os gestores estão participando, de modo a que se possa identificar a melhor forma de se atender todas essas questões que a gente falou, como, por exemplo, a questão da transparência, como incluir os hipervulneráveis na proteção da assistência social, ensejada pelo auxílio emergencial, como garantir que todas as pessoas tenham acesso, por exemplo, ao kit intubação, como garantir que todos saibam como está sendo gerido a questão da habilitação do Sistema Único de Saúde e várias outras questões que estão sendo apresentadas nesse momento e discutidas de uma maneira não adversarial, de uma maneira em que todos os pontos de vista são avaliados e naquelas situações em que se tem um acordo se resolve e aquelas situações, quando não é possível, se destina ao Poder Judiciário. Mas aí a gente já apresenta ao Poder Judiciário uma ação, uma demanda muito mais elaborada e muito mais específica. Seriam essas as considerações.